Oi, gente, tudo bem? Nós somos do podcast Infocast. Eu sou a Ênia. Meu nome é Laura. E aí tem mais 2 integrantes, o Caio e o João Gabriel. Mas hoje... eles não puderam participar. E a gente trouxe hoje 2 convidados que estudam fisioterapia no Grupo Unis. Prazer, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Elias Bucarinho, sou aluno do 10º período de fisioterapia. A gente forma agora, no final do ano, agora em dezembro. Quase. Tá quase. Prazer, pessoal. Meu nome é Francine Reis. Também estou com ele. A gente está no 10º período de fisioterapia, terminando os estágios. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Obrigada. Então, agora vamos começar com as perguntas que a gente separou para vocês. Então, a gente queria saber, para que serve a fisioterapia? O trabalho da fisioterapia ele abrange muita coisa. Mas, basicamente, a gente trabalha na reabilitação e prevenção. O ideal seria a prevenção de lesões, né, nos pacientes que a gente atende. Mas o ideal, o que mais se utiliza hoje é a reabilitação. Uhum. E paciente que teve alguma lesão muscular, alguma lesão de tendão, de ligamento, lesão óssea, né? Essas lesões, a gente trabalha esses pacientes em sessões, né, para reabilitar ele às suas funções naturais. Complementando, né, o que a Elias disse, é nessa questão mesmo. Até o que a gente estava comentando com as perguntas mais cedo, que a gente tem a vertente hoje que é muito ligada à fisioterapia, à reabilitação, mas que não deveria ser, porque a gente consegue ter um papel muito importante na questão de prevenção e promoção à saúde, entrando dentro dos nossos estágios, por exemplo. Hoje a gente tem um campo de estágio. O fisioterapeuta, na verdade, ele pode atuar dentro de uma UBS na questão de prevenção, e a gente tem a oportunidade de participar desse campo dentro do Grupo Unis. Então, a gente consegue, na UBS do bairro Bela Vista, a gente consegue estar vivenciando esse estágio. A gente tem a parte de ginástica laboral lá, tem a parte de grupo com idosos. A gente consegue fazer visitas também. Na visita, a gente trata a parte de reabilitação, mas também a promoção, a parte com o cuidador. Então, esse olhar amplo tem que estar ligado à fisioterapia, né? Que não fique só na questão da reabilitação. Gente, uma pergunta. Aproveitando que você falou isso de prevenção, queria saber um negócio. É só idoso que pode fazer isso ou, tipo assim, adulto, adolescente já tem que fazer? Não, a prevenção ela é em todos os aspectos. Em questão de postura, de fortalecimento muscular, nesse caso, por exemplo, lá na UBS, né, que a gente trabalha com idosos, porque é o que a gente sentiu que foi que a população mais necessitava. Uhum. Mas, por exemplo, de ter grupo de gestante, grupo infantil. Esse foi só um exemplo mesmo, que é o que a gente vivencia hoje dentro do campo de estágio. Vale dizer, nós nascemos para ser ativos, e não sedentários. E hoje em dia o sedentarismo está em alta, né? O pessoal tem muita comodidade. E essa comodidade traz muitas comorbidades, que é o que a gente vê. Diabetes, lesões musculares por fraqueza, por instabilidade. Pressão arterial, né? Pressão arterial alta. Essas lesões que aparecem, às vezes, com um paciente que não teve nenhuma queda, não teve nenhum acidente, mas ele estava dormindo e acordou com uma dor, e aí o músculo está tão fraco, tão debilitado, e ele teve essa lesão. Então, a prevenção ela é para todos, né? Desde uma criança até um adolescente, um adulto, um idoso. O idoso a gente tem que ter uma atenção maior por conta do fator fisiológico, né, da idade. Por isso que existe essa área específica da geriatria, né? Mas todos... Quanto antes começar, melhor, né? Todos, sem exceção, devem cuidar do seu corpo de forma consciente. Mas vocês preferem... Assim, eu acho que tem, né? Uma área preferida? Quais são de vocês? Tem. Qual que é? Eu tenho uma tendência muito grande à parte da ortopedia, que é uma vertente da quiropraxia, que é uma especialidade, que a gente trabalha a parte de ajustes articulares, tanto da coluna vertebral quanto do corpo como um todo, né? Mais específico da coluna. Então, a gente faz uma anamnese, descobre alguma irregularidade ali nas vértebras e faz a correção através de ajustes. Não sei se você já deve ter visto no Instagram ou em algum vídeo, eles instalando as pessoas. Já, parece muito legal. É exatamente aquilo. Só que de uma forma, vamos dizer assim... mais real, né? Real.
É estudar, é descobrir, é analisar, é ter uma visão clínica e atingir a meta, que é corrigir aquilo que está errado. Entendeu? Nada de muito abusos na hora da quiropraxia, porque é uma coisa delicada, né? Então, a gente tem que... Você mexe muito com o sistema nervoso, então você tem que ter vamos dizer assim, um feeling, né? Bem detalhado para atender o paciente. O meu coração é dividido em 2. Ele tem igualzinho aí. Tem metade da parte respiratória. Eu gosto muito da parte respiratória pediátrica. A gente passa por estágio, né, em questão de enfermaria, dentro do hospital, mas também tem a parte ambulatorial que dá para trabalhar. Então, metade do meu coração está ali, na parte cardiorrespiratória, que engloba a parte cardíaca e respiratória. Mas no segmento infantil, adulto também eu gostei, mas na parte infantil ganhou meu coração. Mas os outros 50% está na coluna. Comecei agora também com o curso de quiropraxia, que é uma área que eu estou investindo. Influência minha. Não pode negar. No começo, eu gosto muito da parte respiratória, mas não é para mim no momento. Deixei ela no cantinho, guardadinha aqui. Mas a parte de coluna, sim. Eu gosto muito da parte de reabilitação de coluna, de tirar tensão, de ajustar. Comecei também o curso de quiropraxia depois que ele fez. Gostei, vi resultado. Então, estou nessa área também. Ai, que legal. E agora a gente queria perguntar algumas dicas para melhorar a postura. Porque muita gente tem... Olha, vou falar sobre vocês que são estudantes do ensino médio, que têm uma vida hoje corrida também, porque a gente sabe que o ensino médio puxa, né, para vocês viverem a faculdade. Coisas importantes, coisas que atrapalham muito, às vezes, é o telefone celular. Nossa, é verdade. Ele atrapalha muito. Quem nunca ficou mexendo no celular todo encubucado? Pensa comigo, E a postura que a gente fica, né? Em média, existe um estudo que fala o seguinte: em média, a sua cabeça pesa 7 quilos. Em média. Quando você abaixa a sua cabeça para mexer no celular, em dentro de meia hora ou 20 minutos, você exerce uma força de 27 quilos nos seus músculos posteriores. Nossa. A Isabela arrumando a postura dela. E aí, exercendo essa força nesses músculos, até a gente tem um ajuste que a gente faz na quiro, que a gente chama de primeira cerneira, que é entre C7 e T1. Que aí você pode ver, passa a mão na nuca, tem um ovinho aqui na nuca. Né? E dá para corrigir. Um dos fatores que não é o específico, causam isso é o uso do celular. A mochila, a mania das meninas pôr a mochila de um lado só, até os meninos põem de um lado só. Não distribui a carga. Sendo que ela foi feita para ser distribuída a carga. Um tênis adequado, ter uma ergonomia ao sentar de maneira correta. A gente já deve estar... Isso tudo é importante, né? Isso tudo é muito questão importante. de calçado, né? A gente estava conversando de salto alto. Às vezes a pessoa sai, né? Fica um tempão de salto, outro dia o pé... Não só o pé, a coluna, o corpo inteiro desalinha e sente. Então, são fatores que a gente tem que prestar atenção. E também a atividade física, gente. Nada melhor para a postura, nada melhor para o seu corpo do que ter uma atividade física regular. Mas que tipo de atividade? A que você gosta. O importante é fazer. Porque não adianta eu falar para você, assim, por exemplo, eu gosto de musculação. Mas às vezes vocês não gostam. Então não adianta, faz musculação. Você não vai conseguir manter, né? Se você não fizer vai, algo que você não gosta, você não vai ter prazer naquilo. É. E a gente tem que ter prazer no que faz. Então, você ir para uma atividade física que te traz satisfação é melhor. Então, procure algo que te traga essa satisfação. Só falando assim da musculação, eu vejo que tem muita gente que às vezes vai fazer o movimento errado, não tem um personal, alguém para ajudar, e acaba causando um monte de lesão na coluna, no ombro, essas coisas. Vai quer melhorar, às vezes nem só pelo movimento errado. O movimento errado acho que é o principal hoje, né? Às vezes sobrecarga. Mas a sobrecarga também. Sim. Às vezes querer evoluir a carga e não é o momento para evoluir, acaba evoluindo onde tem lesão. Onde tem uma lesão. E tá aumentando o ego, né? Não o músculo. Esses não faz exatamente. Por mal. Às vezes não tem informação, né? E eu vou te falar, eu como praticante de musculação há muito tempo, eu vejo hoje como quase fisioterapeuta, né? A gente está aí menos de 30 dias de estágio. na linha de chegada, de formar, né? De ter o título de fisioterapeuta. Eu vejo que carga não significa muita coisa para os objetivos da musculação. Porque hipertrofia é tempo sobre tensão. Então, não adianta nada eu querer colocar, sei lá, 300 quilos num exercício de perna
eu não executar esse exercício de maneira correta. De não fazer o percurso do movimento. Então, a gente tem que pensar o seguinte, às vezes eu vejo, até brigo lá em casa, meus irmãos também gostam, não é assim, não faz assim, você vai se machucar, vai se lesionar. Então, tem que tomar esse cuidado. Carga não significa muita coisa, mas você executar o exercício de maneira correta, de tensionar a musculatura, tanto na fase excêntrica e na concêntrica, que a gente fala, é interessante. Tá? Pensar no movimento, concentrar naquele movimento. Carga, eu falo isso porque antes de sonhar em fazer faculdade, eu já fazia musculação e eu me machuquei por conta de carga. Nossa. E hoje eu vejo que não tem sentido. Então, fazer movimento melhor, qualidade, respirar de maneira correta. Sim. Nada de pressa, tudo de uma maneira consciente. O corpo vai evoluindo, né? Ele vai aprendendo. E o que é essencial, acompanhado de um profissional habilitado. Porque cada área tem seu profissional. Então, tem que ter um profissional habilitado para te acompanhar. E como vocês decidiram, vou fazer fisioterapia? A minha história é meio doida. Então, pode contar. Eu sempre quis agronomia. Sempre. Tudo a A ver. vida inteira falando. Sempre. Eu não tinha condição na época de pagar um cursinho pré-vestibular. Minha meta era ir para a UFLA, que era a melhor. Hoje eu não estou por dentro, mas na época era a melhor para agronomia, que era o UFLA. Passei na UFLA em segundo lugar, 300, quase 400 pessoas, só estudando em uma escola pública, e mudei de ideia. Eu passei lá na quarta, mas na segunda já tinha feito matrícula para físio. Acho que foi um start assim, que eu tive, graças a Deus, que hoje eu não me enxergo mais na agronomia. Estou completamente realizada Então, dentro você da nem físio. começou a fazer? Não comecei. Foi na semana que ia sair o vestibular. E sua mãe falou o quê? Acho que ela agradeceu na época, porque eu não ia embora, né? Porque eu ia ter que mudar de cidade. Mas eu ganhei bolsa de uma faculdade vizinha aqui também, 100% para agronomia, que eu não precisaria ir embora. Nossa. E eu não fui. Não quero mais. Eu acredito. Então, para quem acredita, eu acho que foi um sinal de Deus mesmo, porque eu ter mudado, eu ter me achado, né? Realmente me encontrei dentro da fisioterapia. Então, foi uma reviravolta meio doida aí, mas só agradeço hoje. É, porque não adianta nada fazer uma coisa. Eu vi que se eu tivesse ido na época, eu não estaria feliz. Provavelmente eu teria voltado. Ainda bem que você nem perdeu o tempo, ia perder. O tempo de ir e tal. Tudo, né? Tempo, dinheiro. Acho que tempo a gente ainda consegue recuperar melhor, mas ia ser mais complicado. Fiquei muito feliz de ter ficado aqui. Minha história, eu formei o ensino médio em 2008. Eu sou mais velho que eles, da minha turma. E eu prestei vestibular aqui no Unis para fisioterapia. A ideia sempre foi medicina, sempre foi, desde menino. Só que não deu, medicina não dava, né? Eu falei, vou fazer fisioterapia. Eu prestei vestibular, passei em 2008, mas não matriculei, porque na época não deu. Não era a hora. Não era a hora. Eu queria trabalhar também, eu queria, sabe, ter meu dinheiro, ter minha, entre aspas, uma independência financeira. E eu consegui um trabalho muito bom. Né? Eu fui trabalhar na IPTV, assim, de cara. Nossa, que legal! Quando eu formei o ensino médio, trabalhei lá por 7 anos. E aí, assim, mudei meu sonho em pouco tempo, vamos dizer assim. Aí você queria fazer jornalismo? Não, eu trabalhei no administrativo lá durante 5 anos. Aí fui fazer faculdade de administração, mas não fui feliz, não gostei. E aí você fez aonde? Eu fiz na FACEP, aqui em Varginha, na FACEP. Aí eu tranquei, não gostei, falei, não é pra mim. Aí depois eu mudei pro jornalismo, trabalhei 2 anos de jornalismo. Falei, não, isso aqui não é pra mim, não é isso que eu quero pra mim. E aí eu saí, por vontade minha, prestei o vestibular de novo, passei e vim estudar. E eu sempre tive esse, não sei onde surgiu esse start da fisioterapia. Eu acho que por querer medicina, eu falei, o mais próximo seria enfermagem e fisioterapia. Só que eu não me enxergava na enfermagem. Falei, eu acho que fisioterapia tem mais a ver comigo. Porque eu gosto de musculação, eu gosto dessa área de movimento, de biomecânica, de cinesiologia, que são as áreas que a gente mais estuda. Sim, a base, né, da profissão. Anatomia e tal. Aí eu vim para fisioterapia e sou completamente apaixonado pela profissão. Até surgiu a ideia, né, de fazer medicina agora, depois de formar. Eu falei, não vou mexer com isso. Porque eu estou tão feliz no que eu estou fazendo e eu estou vendo que no meu estágio a gente atende pacientes reais.
no SUS, né? A gente atende no SUS. Os professores pegam a gente e levam a gente para o SUS. Eu tô tão feliz fazendo isso. Realizado, né? Que eu não vou mudar. Para mim não é cansativo. É gostoso. Não é cansativo atender 6, 7 pessoas no mesmo dia seguidas. Às vezes até o físico cansa, mas o mental não. Você fica de boa. Você chega em casa cansado? Claro que você chega. Mas é legal, sabe? É divertido. É uma coisa que... Uma curiosidade a cada pessoa. Porque você pode ter a mesma lesão dela. Vai ser diferente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma lesão que aparece muito. Ruptura parcial de supraespinhoso. É o que mais aparece, né, Francisco? Sim, em ombro, sim. Tipo assim, de 10 pacientes de ortopedia, 6 têm essa lesão. Onde que fica? Lá na CEMEL, a gente já tem. Não. Que a gente já aqui? tem. No ombro. Ah, tá. Tá? De 10 pacientes, 6 têm essa lesão, né, Francine? E nenhum reage da mesma forma. É tudo diferente. Cada um. A gente vê isso muito gritante também na parte de neurologia adulta. Por exemplo, AVC, que é uma coisa mais comum, que a gente sabe o que é. A gente tem AVC isquêmico e hemorrágico, né? Os mais comuns. Vamos supor que nós 4 aqui tivemos AVC hemorrágico. Ninguém vai reagir da mesma forma. Ninguém. A gente tem, né, claro, uma base de como o paciente reage. Tem uns parâmetros tem fatores, a seguir, que podem interferir. Claro que isso tem. Mas no dia a dia são pacientes que você enxerga assim, totalmente diferentes. Tem coisas incomuns, mas a maioria não, né? A gente tem uma colega de grupo de estágio que teve 2 AVCs. Nossa, coitada. E hoje, se olhar nela, ela não tem nada. Foram 2 AVCs isquêmicos, né? E ela foi no começo do ano. A gente teve umas... Foi em março que ela teve. A gente teve em fevereiro 1 mês de aula preparatória para entrar no campo de estágio. E dentro desse primeiro mês, dentro desse mês em fevereiro, comecinho de março, ela teve o AVC. Ela ficou internada no regional. Nossa, foi. Meu Deus. Foi. Muito sério. E ela hoje, você olhando ela, não tem nada. Nada. Tipo, ela fez muita fisioterapia, entrou em academia, fortalecimento, a parte psicológica também, o psicólogo ela quis tem se que cuidar também. É um fator muito importante falar, né, Francine? É o paciente querer a melhora. Querer a melhora. O paciente, quando ele quer melhorar, quando ele tem Dá a certo. vontade, você pode ter certeza. A gente pode ofertar o mesmo tratamento, né? Mas o paciente A, assim, tá triste, tá cabisbaixo, não pensa em melhorar. O paciente B, não, vamos atrás, vamos correr atrás. Ele tem um resultado melhor. A gente tem que fazer um trabalho até psicológico também. Muito. E porque tem paciente também, por exemplo, na geriatria, que você estava falando, perguntou do idoso, muitas das vezes ele tem as 10 sessões, e aí você dá a alta dele, ele melhorou. Não 10, às vezes com menos, às vezes com mais, isso é muito, vai de cada paciente. Ele melhora, você dá a alta, ele volta dali 2 dias com outra dor. O paciente apega, Nossa. né? Porque ele é cuidado, ele tem problema. Tem um lugar para ir. Ele quer alguém para conversar, entendi. ele quer alguém para estar com ele quer alguém ali. E para idosos isso é bom, né? Porque eles ficam em casa o dia inteiro. Tem muito idoso que é esquecido pela família também. Por isso que entra o grupo, igual você tem no comecinho. Tipo, o grupo é o momento ali que elas mesmas falam, né, Elis? A gente, na última que a gente teve, a gente só tava com mulheres. Mas no primeiro semestre a gente teve presença masculina também. Eles que eles falavam que era uma distração muito grande. Mesmo os que praticavam atividade física, a gente tinha vários lá que fazia pilates, principalmente, eles gostavam muito dali por conta da parte social, da interação social que tinha. Ai, que gracinha. É uma delícia. É muito legal. Gente, uma pergunta, já que vocês estão no finalzinho da faculdade, como vocês faziam para conciliar os estudos? Porque, tipo assim, no ensino médio já é um negócio pesado. Aí fico imaginando na faculdade, como é que é? Durante os 4, o curso de graduação daqui do Uni são 5 anos. Durante os 4 primeiros anos, eu trabalhei. Tipo, o máximo que eu fiquei desempregada entre um e outro deve ter dado 5 meses, no máximo. Nossa, mas trabalhar, estudar... É bem puxado. Sim, eu fiquei dividida em 3 empregos, na real. O primeiro foi uma loja, então eu trabalhava das 9 até 5h30, mais ou menos. Já saía de lá, já pegava o ônibus 5h40 na praça e vinha. Direto? Direto. Eu sou de Monsenhor Paulo. A gente está aqui em Varginha, né? Então, era conta. Eu tinha que sair de serviço, pegar o ônibus, vir. Chegava, era banho de madrugada, lanche tudo pronto. Estudar... Madrugada. Nossa Várias Senhora. vezes dormindo em cima da mesa, de madrugada. E o último emprego também foi o mais complicado. Eu trabalhava das 7 às 5, o ônibus saía às 5h40, e tinha que estar dentro dele, também sem chance de ir em casa. Era direto, com a roupa de serviço mesmo. Chegava meia-noite, no outro dia às 7 tinha que estar lá de novo. Nossa, que Nossa, eu não ia cansativo. aguentar, não. Então eu acho que assim, não tem onde enfiar desculpa. Você quer uma coisa, você consegue correr atrás e fazer.
Facinho? Claro que não. Dorme em cima. Não é fácil. Mas nunca peguei uma final, nunca peguei média. Claro que já perdi algumas provas, mas nunca peguei final, nunca peguei uma DP. É totalmente possível. Às vezes a gente acha que Possível. às vezes a gente acha que a pessoa às vezes tem uma realidade melhor do que a nossa, que a gente não vai dar conta de fazer uma coisa, né? Não. Se a gente empenha, a gente dá conta. Dá certo. Sim. O Unis mesmo tem vários programas de financiamento. A minha faculdade tem 50% financiado. Então, em todas as questões, dá para correr atrás e dá para encarar. E agora você já tá quase acabando. Exatamente. Tá quase. Fácil não é, mas é possível. Eu entrei na faculdade, eu trabalhava com meu pai, então tinha uma flexibilidade bem bacana até o segundo período. Segundo período, eu entrei no processo seletivo aqui do Unis, eu sou funcionário do Unis hoje. Ah, que que legal. legal. Eu trabalho aqui tem 4 anos, desde o segundo período, e continuo trabalhando até no estágio por conta da flexibilidade que a faculdade me dá. Né? Eu cumpro minha carga horária fora do horário do estágio. Né? Que é muito bacana isso para quem é funcionário e tem esse apoio, né, aqui do Unis. Isso é muito legal. Mas nunca foi fácil. Por exemplo, eu saía de casa às 9 da manhã, eu chegava aqui às 9 da manhã, trabalhava até às 18, não ia para casa, e às 19 eu entrava na aula. Saía 10h20 e ia para casa. Meu Deus. Morava aqui no Unis. Morava aqui no Unis. Hoje, depois da pandemia, eu fui para home office, né? A Unis levou os departamentos para as casas dos funcionários e eu trabalho de casa. Até hoje, a gente trabalha de casa. Às vezes eu tenho que vir resolver alguma coisa, mas aí eu e meu supervisor sempre super Dá pra tranquilo, alinhar, né? super tranquilo de alinhar. Fácil não foi, cansativo demais, porque imagina, você ficar o dia inteiro trabalhando e você querer ir embora para casa, tem que assistir aula. É. Nossa Senhora. Eu confesso que a Francine fala de estudar em casa e tal, eu não faço isso. Ele tem uma memória muito boa, ele nunca consegue fiz. guardar muita coisa. Nunca fiz. Eu tenho uma facilidade em guardar as coisas, em escutar o que o professor fala e levar aquilo para mim. Eu tenho que anotar cada vírgula. Eu consigo. Eu também. Eu também eu sou desse Eu acho que jeito. cada um tem a sua particularidade. Eu nunca tive caderno. Eu sempre tive um caderno da faculdade, um papel escrito, eu não tenho. Mas você usa, tipo assim, computador pra escrever? Nada. A cabeça. Eu vou para aula com meu celular e ponho em cima da mesa. Só Grava a aula? Não. Não. Ele escuta de primeira. Esse dia pra trás a gente estava Nossa, revisando. memória boa. Não, só um segundo. Esse dia pra trás a gente estava revisando um conteúdo. Deu um tempinho no estágio, a gente estava revisando um conteúdo pra prova. E ele estava no celular, tipo, ele não estava revisando com o grupo. Aí a menina falou assim, não, responde tal coisa, que ela tinha acabado de falar. Ele saiu do celular e respondeu tudo. Nossa, Tem gente. a memória muito boa. Eu tenho essa facilidade de guardar o que eu escuto, né? Graças a Deus, né? Aí me ajuda muito. Mas não que eu não, mas eu tenho que estar prestando atenção. Eu tenho que focar, eu tenho que prestar muita atenção no que o professor fala, tanto que quando entrou a pandemia eu tive muita dificuldade. Porque esse negócio de aula online me bagunçou, sabe? Dispersa mais Pra- fácil. É, Porque em dentro de casa Sim. você dispersa muito fácil. Teu irmão te chama, tua mãe te chama, teu pai te chama. A cama te chama. Aí A você tá na, cozinha. Bastante. aí você tá na aula, a janta tá pronta. Aí você tá com fome, você sai, vai comer. Então, tipo, tudo dispersa um pouco. Aí eu tive mais dificuldade, aonde eu notei que as minhas notas deram uma vamos dizer assim, uma baixada. Mas deu certo. Mas, tanto que eu até comentei com os professores, falei, ó, esse modelo de online, para mim, não dá. E nem foi online, né? Foi sempre presencial, porque a gente tinha a parte prática aqui. Na verdade, foi muito bom. A gente conseguiu manter o conteúdo teórico, porque teve faculdade que parou. A gente não atrasou nenhum dia. E o legal a gente é que conseguiu manter não tudo. foi um EAD, aula gravada. Foi um A gente ficava literalmente online com o era ao professor. vivo, com o Era uma professor, aula ao tirar vivo. dúvidas. Então você podia perguntar, você podia interagir, você podia fazer. Igual a nossa aula mesmo. Sim. Foi uma estrutura muito legal que o Unis conseguiu fazer em uma semana. A gente não ficou parado. A gente ficou uma semana parado. Acho que foi isso. Acho que foi menos de uma semana, pra ser sincero. Acho que foi uma semana. Eu sei que foi muito rápido. Tanto que não atrasou em nada o calendário Todo mundo acadêmico. ficou naquele medo e agora vai atrasar tudo. Não. O Nada. Unis foi e soltou a plataforma do Google, o Meet, e a galera, vamos embora. Foi assim. A gente já tinha Classroom, né? Mas não usávamos tanto, com tanta frequência. Hoje tudo que a gente tem está dentro do Do Classroom. meu celular. Se eu quiser assistir uma aula que um professor deu lá no primeiro semestre de 2021, eu tenho Tem? aqui. Tem. Que legal. Fica guardado aqui.
lá no Meet. Bem legal. O Alpha, eles também tinham a plataforma do Google Classroom, só que a gente também não usava tanto. Aí, com a Depois da pandemia, virou o melhor amigo lá, as notificações deles. Foi muito legal isso, porque para mim, que não me adaptei muito bem com online, mas eu tinha a opção de ver a aula de novo. Entendeu? A gente tem essa opção, né? As aulas durante a pandemia ficaram gravadas. As aulas foram ministradas durante a pandemia. A gente viu online, mas ficavam gravadas. Ainda estão aqui. Aí, gente, a gente queria fazer umas perguntinhas. Sim? É necessário fazer alongamento todo dia? Ou pode pular esse tipo de coisa? Eu vou falar uma frase que eu falei pra Francine hoje cedo, a hora que ela me perguntou isso. A hora que você acorda, você espreguiça, não espreguiça? Você já está alongando. É um tipo de alongamento. Mas não é completo, né? Não, mas você está alongando o seu corpo de forma instintiva. É um instinto de alongamento. O que acontece? O músculo, para ele ser saudável, para ele ser um músculo bom, o que você acha que é um músculo bom? É um músculo forte. Que a pessoa está sempre em flexível. movimento? O músculo, para ele ser bom, para ele ser um músculo de qualidade, ele tem que ter força e flexibilidade. E a gente tem parâmetros para isso. Por exemplo, a gente tem graus de amplitude de movimento a serem medidos, de padrão. Você tem que atingir aquela amplitude em tal movimento. Se você... Corta. Quase. Corta essa parte. Ele não tá acabando. Tá bom. Pode refazer a pergunta? Tá bom, então. Existem graus a serem seguidos. Por exemplo, a gente tem um parâmetro, né, Francine, de graus que a gente mede com um aparelho que chama goniômetro para ver se você está limitado. A limitação pode ser articular, ela pode ser muscular por conta de encurtamento. Mecânica, né? Às vezes a pessoa teve uma fratura, colocou um pino, uma haste, então vai ter restrita ali a amplitude de movimento dela. Quando tem pino e haste, você não vai conseguir muita coisa. Você consegue melhorar, mas a amplitude total é muito difícil, dependendo do posicionamento deles. Quando você tem um encurtamento por conta de falta de flexibilidade, falta de alongamento, você consegue trabalhar e ganhar aquela amplitude natural. Existem esses parâmetros a serem seguidos. Então, você alongar todos os dias, ter um cuidado, é legal. É importante, né? Sim. Então, gente, a gente já vai finalizar agora. Infelizmente, porque a gente poderia Eu ficar ficava o dia inteiro falando. Adoro. Não deixem de seguir a gente do Infocast no Instagram. Sim. Pode. Vem cá. Gente, a Iris, do outro grupo. Perguntar uma coisa pra vocês. A mobilidade antes do treino é realmente importante? Por quê? Porque a mobilidade articular, a gente fala muito sobre cápsula adesiva, né? Não, você explica, mas só botando dentro. Ela acabou de falar, a gente acabou de citar, que se a gente não fizer o exercício com o movimento correto, a gente vai ter lesão. Se a gente não tiver mobilidade, a gente não consegue fazer o movimento correto. Assim já dá um gancho, ele vai explicar certinho, mas já dá um gancho pra gente ver a importância. A articulação é um complexo de coisas que, para me te explicar, levaria o dia inteiro. Mas, resumindo, quando você faz a mobilidade, você está dando um sinal para o seu corpo que você vai movimentar aquela articulação. Lubrificando a articulação. Lubrificando aquela articulação. Porque quando você movimenta, você lubrifica tudo aquilo. Então, fazer a mobilidade, na minha opinião, tá? Isso é minha, é mais importante que alongar antes do treino. Porque o alongamento antes do treino existe um viés. Existem estudos que dizem, legal, vamos alongar antes do treino. Existem estudos que dizem, não vamos alongar. Porque você pode causar uma lesão no treino. Entendeu? Porque você alonga para depois tensionar. Então, se desgasta de duas formas. Então, a mobilidade, você, por exemplo, mobilizar o teu tornozelo para fazer um agachamento, o teu agachamento vai ter mais qualidade. Porque você mobilizou ele antes. Então, você vai conseguir agachar com mais qualidade, recrutando mais fibras musculares, com isso trazendo mais resultado. Entendi, muito obrigada. Então, gente, agora a gente vai finalizar o podcast. A gente passa o Instagram de vocês, divulguem. Bom, meu Instagram é Francine Reis Físio. Tá lá à disposição. O meu é um pouquinho difícil por conta do sobrenome, mas é Elias Bucarim.
Carinho com K. Sua letra. BUKARIN de navio no final. Físio é o meu Instagram. Tá certo, a gente vai E eu queria também aproveitar para divulgar. Além da fisioterapia, eu faço uma outra formação, que é de terapia holística. Não sei se vocês já ouviram falar. Nunca ouvi falar. É uma terapia que a gente trabalha corpo, mente e espírito. Que legal. Entendeu? A gente trabalha a parte energética do corpo da pessoa. Como hoje em dia está muito em alta, até no SUS, hoje é uma técnica que a gente utiliza, que é o Reiki. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma técnica que trabalha a parte energética do corpo. É bem interessante. Que legal, não conhecia. Eu também não. Achei. Então é isso, gente. Muito obrigada, Muito obrigada por terem por participado. virem. Obrigada pelo agradece. convite. E vocês aí que estão escutando, muito obrigada também. Vem pro Uni, gente. Vem pra fisioterapeuta. Vale a pena. Se inscrevam na faculdade, viu? Vestibular aberto 2023, Grupo Unis. Vem pro Unis. Tchauzinho. Beijo, tchau.